Estamos de volta agora com o terceiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Neste bloco, os candidatos vão responder a uma pergunta por ordem de sorteio. Cada um terá 1 minuto para a resposta. Eu peço a atenção de todos para a pergunta, que não será repetida. Quem participa é a apresentadora do Band Cidade, segunda edição, a jornalista Rosimara Silva. Boa noite, candidatos, candidata. Vivemos momentos difíceis de manifestações polarizadas, disseminação de fake news e, nesse contexto, o tema educação precisa ser ainda mais recorrente. Apesar de termos o maior PIB, o Brasil ainda tem a pior média na América Latina em colocar jovens na escola, ocupando, inclusive, posição abaixo da média mundial no quesito evasão escolar. Se o atual modelo de educação já era considerado defasado, a pandemia só acelerou a urgência de se reformular esse modelo de ensino. Quais as suas propostas concretas e com previsão orçamentária para lidar com as consequências do desengajamento escolar provocado pela pandemia? Quem começa respondendo é o candidato Fabiano Vanoni, do Podemos. Peço que venha ao primeiro púlpito do lado esquerdo. O candidato, o senhor tem a partir de agora 1 minuto para a resposta. Bom, nós vamos implantar o empreendedorismo em Taubaté, levar isso para a educação. Nós precisamos modernizar a nossa cidade. Taubaté é uma cidade atrasada em muitos aspectos. Tem uma população excelente, mas em muitos aspectos a prefeitura dificulta a vida das pessoas. Nós vamos facilitar com o PAET, o Programa de Apoio ao Empreendedor Taubatiano. O PAET vai ter uma conta corrente para cada estudante. Com isso, no ensino integral, em aula alternativa, ele vai ter aula de matemática financeira, de marketing, de oratória, de planejamento estratégico. A escola vai ter alguma coisa a mais. Esse aluno, o seu filho, vai ter a oportunidade de desenvolver um bom projeto, empreender, receber um computador do PAET, receber internet de qualidade, receber investimento. Não é empréstimo, é fomento, é desenvolvimento. Nós temos que levar a modernidade para dentro da educação. Essa é a única solução. Hoje, os números do IDEB de Taubaté mostram que os alunos do 9º ano, eles saem, não sabem fazer conta direito. Conta candidato, obrigado. Agora, por favor, eu peço que retorne ao seu lugar com a máscara. O candidato Eduardo é o segundo a responder. Pode vir aqui ao púlpito à minha esquerda, esse segundo púlpito, por favor, que está higienizado, candidato. O senhor também tem 1 minuto para a resposta sobre educação, na câmera 3. A educação em Taubaté, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos professores. Vocês se reinventaram nessa pandemia e colaboraram muito. No meu mandato, nós vamos ampliar o Redes, que já é um sistema que existe e funciona. Nós vamos criar a dupla jornada digital. Nós vamos trazer tecnologia, vamos contratar mais 28 professores para ampliar ainda mais o excelente trabalho que vocês já fazem. Taubaté, o aluno vai ter um tablet, os alunos que não podem comprar vão ter um tablet que vão ser carregados com conteúdo na escola e vão levar para casa. E vão estudar, inclusive, aos finais de semana, se for preciso. Nós temos uma rede municipal com professores de excelente qualidade. 10 segundos. E nós contamos com eles nessa pandemia e vamos contar ainda mais no próximo ano. Ok, candidato, muito obrigado. Pode retornar. Agora o candidato Saldi, do MDB, é o terceiro a responder. Aqui no púlpito ao meu lado direito, a pergunta é sobre educação. A pergunta é única para todos os candidatos que respondem por ordem de sorteio. 1 minuto para a sua resposta. Pode tirar a máscara, candidato, na câmera 1. Para isso, nós vamos ter que liberar sinal de Wi-Fi para a cidade toda. Não temos condições de colocar o ensino online sem ter uma internet gratuita e de boa qualidade para todos. Esse dinheiro a gente tira de verbas, de mordomias do gabinete, que só lá são 7 milhões de reais por ano que se gasta com o prefeito e ali o gabinete. É desse dinheiro que a gente vai entender todo o processo e conseguir fazer com que isso funcione. Com relação à televisão, é lógico, nós vamos fazer uma parceria com a Câmara Municipal, isso vem gratuitamente, e aí tenho a certeza que nós vamos ter dois instrumentos importantes para a gente passar toda essa educação.
Sempre lembrando, valorização do professor, pagar o fundo de garantia até para aqueles que estão fora. Muito obrigado, tempo esgotado, pode retornar. Agora é a vez do professor Fernando Borges, do PCdoB, por favor, ao púlpito do nosso lado direito, para responder a pergunta feita pela jornalista Rosimara Silva. O professor Fernando tem 1 minuto. Então, para desenvolver uma educação de qualidade no sistema municipal de ensino, nós temos que valorizar os profissionais da educação, todos os profissionais da educação. Investir em formação dos professores, investir em novas tecnologias. Nós temos escolas que não têm estrutura para as novas tecnologias, nós temos que investir. Outro ponto importante é reduzir o número de alunos em sala de aula, diminuir a jornada do professor em sala de aula com a lei do piso. 1/3 da jornada do professor tem que ser para preparar as aulas. O professor tem que preparar para entrar numa aula e desenvolver uma aula com qualidade. Nós temos também que oferecer escola em tempo integral de qualidade. Não basta ter escola em tempo integral. Nós precisamos dar qualidade, contratar profissionais de várias partes do currículo, desenvolver a cultura afrodescendente no nosso currículo, né, e proporcionar um projeto pedagógico decente e eficiente para a educação. Educação pública não é mercadoria. Tempo esgotado, candidato, obrigado. Agora é a vez da candidata Lorene, do Cidadania. Por favor, ao primeiro púlpito ao meu lado esquerdo. O candidato Fernando Borges retorna ao seu lugar, por favor, com o uso da máscara, candidato. Candidato, no primeiro púlpito, candidata, por favor. Isso, na câmera 1, 1 minuto para a resposta sobre educação. Eu vou criar o programa Escola Padrão. O que isso significa? Há muita divergência na qualidade do ensino das escolas dos bairros mais distantes com as escolas da região central. E vai ser padrão Colégio da Embraer, que é a escola onde eu estudei e já iniciei tratativas. É possível replicar o método de estudo que amplia as capacidades, fazendo uma educação integral de qualidade, não só em tempo integral, para deixar o aluno lá na escola o dia inteiro só para maquiagem. A gente também sabe que dá para tirar esses recursos do próprio orçamento do município, vai custar cerca de 4 milhões de reais ano para implementar, já que a pergunta contemplou o orçamento que custaria. E eu quero lembrar que também dá para tirar dinheiro sim de regalias, como outro candidato colocou. Eu, como vereadora, economizei mais de 300 mil reais por não usar carro oficial, motorista, e ao longo do meu mandato também tenho comprovado o meu histórico de apoiar os profissionais da educação, porque sempre estive junto nas demandas dele. Vamos implementar a lei de 1/3 para os professores e formação... Candidata, tempo esgotado, infelizmente. Muito obrigado. Peço que retorne ao seu lugar. Candidato Salvador Courier, do PT, é o próximo a responder aqui no segundo púlpito. Esse é o meu lado esquerdo. Candidato, na câmera 3, o senhor tem 1 minuto. Bom, primeiro que eu quero dizer que a Prefeitura não precisa contratar apenas 28 professores, precisa de centenas de professores valorizados por concurso público, com plano de carreira, com salário digno, até para que eles tenham condições de ter os seus equipamentos, para que eles possam preparar as aulas, porque nós precisamos introduzir a tecnologia no ensino. Do mesmo modo, nós precisamos criar as condições para que os alunos possam ter condições de acesso à tecnologia, para poder ter o seu notebook, ter acesso ao Wi-Fi, e por isso nós vamos universalizar o Wi-Fi nas praças públicas e em todas as escolas. Quando eu fui prefeito, eu criei o CIMUB. Eu vou aperfeiçoar o CIMUB também para que nós possamos incentivar a entrada do jovem na universidade, mas o jovem não terá mais que pagar pelo seu estudo depois que ele sairá. Ele vai prestar serviço ao longo do período que ele estará na faculdade para poder desenvolver as políticas públicas para que nós possamos melhorar os serviços para toda a nossa população. Do mesmo jeito, do mesmo modo, eu vou incentivar o intercâmbio e vamos criar novas matérias, novas disciplinas, a exemplo de educação ambiental, economia popular, história, filosofia, para que nós... Ok, muito obrigado. Peço que retorne ao seu lugar. O uso da máscara, por favor. Candidato Chico Oiring é o próximo a responder. Agora, ao meu lado direito, por favor, nesse púlpito aqui, enquanto a gente faz a higienização dos púlpitos aqui ao lado esquerdo, assim, cumprindo as regras sanitárias para que todos tenham tranquilidade. Candidato, o senhor tem 1 minuto para responder sobre educação. Bom, não dá para falar em educação sem zerar as filas das creches. São 2.000 pessoas fora da sala de aula. Nós estamos aí no final da pandemia, os professores, a escola não volta, a escola não voltou porque nós temos um contrato guarda-chuva aí que está pendurado na FUST, esses professores, 1.378 professores sendo demitidos agora, então não conseguimos voltar. Então, nós temos que fazer uma coisa de qualidade. E isso fazendo o quê? Por exemplo,
vamos atrás do Lopes Chaves, que está aqui na rua Pedro Costa, no centro da cidade. Vamos transformar aquilo em creche, gerando vaga e, com isso, trazer uma educação de qualidade, contratando professor e colocando dentro de um plano de carreira. Esgotado, candidato, muito obrigado, pode retornar ao seu lugar. Agora o professor Ronaldo, do PSOL, pelo sorteio, é o último candidato a responder sobre educação. A pergunta é a mesma para todos os candidatos e o candidato professor Ronaldo agora tem 1 minuto para a resposta. Nunca se percebeu a importância do professor, como ficou claro agora na questão da pandemia. E a pergunta foi clara, né? Os adolescentes, os jovens que deixam de estudar. E aí a gente vai numa questão que essa administração, vou falar de novo, parece Alice no País das Maravilhas. Demitiu o professor de educação infantil em agosto. Dispensou os funcionários terceirizados da FUST agora, né, no mês de outubro. Então mostra o descompasso da administração, né, mostra a falta de compromisso, não conhece a lei de diretriz e base da educação. Porque querer ampliar ensino médio, prometendo R$500 para cada estudante, sem oferecer creche. São 2.000 famílias, mães, mulheres taubatianas, que não têm onde deixar o seu filho de manhã para trabalhar. Então, educação é uma coisa séria. Tem um monte de gente dando palpite, mas todos sabem, perceberam como o professor foi penalizado nessa pandemia. Tempo esgotado, candidato. Público. Ok, muito obrigado, professor Ronaldo. Seu tempo acabou. Peço que retorne ao seu lugar, sempre com o uso da máscara, que é muito importante neste momento de pandemia. Mais uma parada no debate. Daqui a pouco, nova rodada de perguntas de candidato para candidato. Eleições 2020, olho no candidato, olho no voto. Até já.